Oi pessoal, hoje a gente vai falar sobre alimentação complementar e suplementação de vitaminas e minerais. Então vamos começar com o conceito. Então a alimentação complementar é quando a gente oferece qualquer alimento ou líquido não leite para uma criança que está em dieta exclusiva de leite materno e ou de fórmula infantil. Então quando que a gente deve começar isso? Então a gente pode começar baseado nas necessidades nutricionais, no desenvolvimento neuropsicomotor, a gente pode começar com 4 a 6 meses. Mas aí você vai me perguntar, por que 4 meses? Se tanto a OMS, a SBP e o Ministério da Saúde recomendam que o aleitamento materno seja exclusivo até os 6. Realmente, essa é a situação ideal, a gente manter o aleitamento materno exclusivo até os 6 e só então começar a alimentação complementar. Mas existem situações que é necessário ele ser interrompido antes, por exemplo, se a mãe vai voltar a trabalhar, se ela não tem mais leite ou se ela não quer mais amamentar, então a gente pode fazer isso um pouco antes. Mas a idade não é o único parâmetro que a gente se baseia para definir isso, se a criança tem condições de iniciar a alimentação. O que a gente tem que avaliar? Tem que ver se ela tem sustento cervical adequado, ver se ela tem sustento de tronco adequado, ou seja, quando você põe ela em decúbito ventral, se ela consegue apoiar o tronco nos cotovelos. Idealmente, ver se ela perdeu o reflexo de protrusão da língua, que é uma tendência de expulsar com a língua tudo que põe na boca. Ver se ela já leva na boca diferentes objetos, brinquedo, mão, pé, que aí ela já vai estar acostumada a diferentes texturas, e isso diminui a rejeição aos alimentos. Agora vamos pensar por que a gente não poderia começar antes, então, a alimentação complementar. Porque se a criança não tem maturidade motora, o risco de broncoaspiração é muito maior. Além disso, existe o risco de sobrecarga renal, risco de obesidade e também de alergia alimentar. Agora, se a gente deixa para começar muito depois dos 6 meses, já são outros problemas. A criança pode ter distúrbio de crescimento, ou seja, baixo peso, baixa estatura, desnutrição, ou problemas de desenvolvimento, um atraso cognitivo ou neuropsicomotor, e também anemias e doenças carenciais. Agora, o que a gente vai oferecer no início dessa alimentação complementar? Existem diversas formas de a gente fazer isso. Aqui no Brasil, a gente geralmente começa com uma papa de fruta. Uma fruta raspada ou amassada no meio da manhã. Mas nos Estados Unidos, por exemplo, a Sociedade Americana de Pediatria recomenda começar inclusive com uma papa de carne, porque isso diminui o risco de anemia ferropriva, que é um tema que a gente vai ver já já. Tá? Então, você pode fazer de diferentes maneiras, mas existem algumas orientações gerais. E para isso, o Ministério da Saúde e a SBP criaram esses 10 passos para alimentação saudável, que é um guia para alimentação complementar em crianças de até 2 anos. Então, vamos ver passo a passo para a gente checar tudo aí. Então, primeiro a gente já sabe, né, que o leite materno o ideal é ser exclusivo até os 6 meses. E a partir dos 6 meses aos 2 anos, manter o aleitamento e iniciar a alimentação complementar. Agora, se a criança está em aleitamento materno, o ideal é ela fazer pelo menos 3 refeições de alimentação complementar. E se ela não está em aleitamento materno, está com fórmula, a gente fazer isso 5 vezes no dia. Importante é não ter rigidez de horário e ter uma consistência progressiva. Então, nunca pode liquidificar ou passar na peneira os alimentos. Não pode acrescentar água para fazer sopa também. Então, a gente sempre começa na consistência pastosa e vai progredindo, tá? Tem que ter uma alimentação variada, colorida, ingerir idealmente todo dia fruta, verdura e legume, evitar açúcar, café, enlatado, fritura, refrigerante. E uma coisa que é importante, é um detalhe que também é da realidade no Brasil, o Ministério da Saúde orienta que pode usar sal com moderação. Então, açúcar é proibido, mas sal pode usar com moderação. Isso já foi questão de prova, tá? Tem que fazer higiene no preparo e no armazenamento, claro, e se a criança estiver doente, o ideal é estimular ela a se alimentar, mas tem que respeitar a vontade dela se ela não quiser comer tudo. Agora, uma curiosidade que é importante a gente falar para as mães. É normal a criança rejeitar todos os alimentos assim que a gente começa a introduzi-los. Então, geralmente é necessário oferecer 10 vezes o mesmo alimento até que a criança aceite. Então, quando a mãe estiver desesperada, meu bebê não aceita nada, ele põe tudo para fora, fala para ela ficar calma, que na maioria dos bebês é assim mesmo, precisa oferecer muitas vezes o mesmo alimento, tá bem? Então, como que a gente vai fazer, por exemplo, a papa salgada? O ideal é a gente sempre começar um alimento por vez. A criança tem que conhecer o gosto, a textura de cada alimento separado. Então, depois que a criança já provou cada alimento separadamente, a gente começa a fazer as misturas, tá? Até que o momento que a gente vai chegar no prato completo, que o ideal é a papinha ter um alimento de cada grupo. Então, um alimento dos tubérculos, que são as batatas, mandioca, aipim,
Um do grupo da carne, que é ovo, carne como frango, peixe. Um do grupo das hortaliças, cenoura, chuchu, beterraba e as folhas, né, couve, alface. E um do grupo das leguminosas, que são os feijões, grão de bico, vagem, lentilha e ervilha, tá? Agora, o que a gente tem que evitar também? O que não pode dar de jeito nenhum? Então, além daquelas besteiras, né, refrigerante, doce, o ideal é a gente evitar tudo que seja muito duro. Castanha, nozes, uma cenoura crua. Evitar tudo que possa levar a um risco de broncoaspiração. Uva, pipoca, qualquer coisa pequenininha, né? Amendoim. Evitar oferecer leite de vaca, até 1 ano pelo menos, e evitar leites vegetais, leite de amêndoa, leite de aveia, leite de coco, isso não pode dar. E o que é mais importante, que também sempre cai em prova, não pode de jeito nenhum oferecer mel antes de 1 ano de idade pelo risco de botulismo, tá? E como que a gente vai fazer essa progressão da alimentação complementar? Então, é baseado no desenvolvimento motor da criança. Então, como a gente já falou, com 4 a 6 meses, ela começa na consistência pastosa. A partir dos 8, 9 meses, a criança já consegue ingerir pedaços pequenos. E com 12 meses, isso é marcante, é esperado que a criança esteja comendo a comida igual à da família, tá?